Seja muito bem-vindo à Escola Bíblica Discipuladora, esse espaço que nós temos para crescer, para aprender juntos a respeito da Palavra de Deus. Eu quero te convidar já a encaminhar o link dessa aula, a gente vai tratar de um assunto importantíssimo e quem sabe alguém do teu PGM, alguém aí do teu grupo de amigos, teus familiares, precisa ouvir uma palavra edificadora e traga ele para a gente crescer juntos, estudar juntos a Palavra de Deus. Estou aqui com o pastor Wellington Martins, nós vamos iniciar hoje, dar um start num assunto que é fundamental, uma série de estudos falando sobre a família. Eu queria perguntar já, pastor, como é que está a expectativa? Leandro, a expectativa é muito grande, porque nós entendemos como igreja que a família é o fundamento da sociedade, o fundamento nosso como igreja, né? Então, nós precisamos ter famílias fortes, famílias saudáveis, famílias maduras, para que como igreja, como discípulos de Jesus, nós possamos influenciar a nossa sociedade que está com valores tão distorcidos, valores tão deturpados, principalmente no que diz respeito à família, né? Então, a ideia é que esse tempo de estudos, de aula, seja um tempo especial para que nós trabalhemos fundamentos, pontos importantes para fortalecer as nossas famílias. Que legal. Só para que você possa se ambientalizar, né? Hoje nós vamos dar uma passadinha de olhos no estudo, uma apresentação de como vai ser essa série de estudos. O pastor Wellington vai trazer para a gente toda a noção que vai ser trabalhada ao longo das aulas, como que vai ser o formato e, obviamente, se você já está frequentando a EBD há um tempo, o nosso objetivo é que você participe conosco, se manifeste através dos chats, através do grupo de estudos que nós temos no WhatsApp. Por isso, eu já quero te convidar, se você ainda não faz parte do nosso grupo do WhatsApp, o link vai estar na descrição do vídeo, você pode entrar lá a gente faz o compartilhamento de trechos de livros, de conteúdo auxiliar, talvez um acompanhamento para você sobre o assunto que está sendo tratado. Esteja conosco, participe conosco, se aproxime mesmo nesse ambiente virtual, né, a gente consegue ter um contato um pouquinho maior. Mas antes de começar, eu queria começar orando, pastor. Amém. Vamos começar então com uma oração? Feche os teus olhos aí. Paizinho Santo, eu quero te agradecer, Deus. Te agradecer pela ferramenta que nós temos de, mesmo à distância, mesmo passando por um momento difícil, de distanciamento social, o Senhor providenciou isso para que a gente possa ter esse contato e esse crescimento juntos. Obrigado, Senhor, por cada pessoa que está se conectando. Obrigado pelas pessoas que compreendem, têm esse desejo, Deus, de crescer no conhecimento e na graça do Senhor. Que o Teu Espírito Santo tenha liberdade de trabalhar no nosso coração, edificando as nossas famílias, Pai. Usa, Deus, o pastor Wellington, usa as pessoas que vão ministrar essas aulas ao longo dessa série de estudos, Deus, para edificar-nos, Deus, para nos consolidar, para que a nossa família possa ser renovada e possa sair para um estágio de excelência, Deus, que seja o propósito do Senhor. Nós queremos te pedir que o Senhor tenha liberdade também para trabalhar aquilo que precisa ser trabalhado, talvez em correções, talvez questões que precisam ser aperfeiçoadas. Fala conosco através dessas aulas, Pai. Esteja conosco agora nesse momento de aula, é o que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. 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 Pastor, eu queria que você já começasse primeiro falando para a gente a respeito desse tema, né, fundamentos da família, pensando em como a família está localizada hoje dentro da visão bíblica, né, de família. Legal, a família como a gente já comentou, ela é hoje o centro da sociedade. Quando Deus cria o homem e a mulher, Deus já nasce a família, já forma a família. Então a família ela é o núcleo central da sociedade, é o núcleo central de qualquer sociedade, inclusive. Então a ideia de nós fortalecermos, trabalharmos esses pontos importantes para trazer essa consciência. E temos vivido momentos difíceis também, como sociedade, como igreja também, no que diz respeito às famílias. Famílias desajustadas, famílias desestruturadas, famílias disfuncionais. Isso é uma coisa que, fazendo esse estudo, isso eu aprendi, né? Hoje a gente fala muito de famílias saudáveis, né? Mas famílias saudáveis são aquelas famílias que são funcionais. A gente vê hoje muitos padrões de famílias hoje, né? Famílias que têm os pais juntos, mas famílias que já têm os pais separados, famílias que os filhos estão com as mães, famílias que os filhos estão com os pais. Mas essas famílias elas não precisam deixar de ser funcionais, né? Essas estruturas familiares diversas que temos hoje não precisam deixar de ser funcionais. Então, esse estudo, a ideia é trazer um fortalecimento para que as famílias possam ser sim, maduras, mesmo na sua formação hoje diferente do padrão que a gente gosta de dizer, né? Que não é o pai, a mãe e os filhos, de repente morando no mesmo ambiente,
mas famílias que podem sim ser maduras e estar prontas para serem funcionais e conviver de maneira saudável. Que legal. Pastor Wellington tem propriedade para falar sobre isso, né? O pastor responsável pelo nosso Ministério de Famílias aqui da IBB e tem trabalhado há muitos anos já acompanhando essas famílias, falando sobre as dificuldades dela, auxiliando essas famílias em restauração de relacionamentos e como isso tem sido edificador, né, pastor? Mas eu queria propor que a gente iniciasse falando então do papel, da função da família mais amplo possível na sociedade. A gente começa então olhando para como essa família está localizada nesse ambiente social e qual que é a diferença, né, a relevância da família no meio social que ela está inserida. Legal. A base, todo indivíduo, ele cresce, todo indivíduo ele é formado dentro de um ambiente, de um núcleo, onde esse núcleo influencia as suas ações, a sua maneira de pensar, influencia a sua maneira de encarar a vida. Indivíduos que crescem em famílias desajustadas ou desestruturadas ou famílias disfuncionais são indivíduos que vão ter mais dificuldade de relacionamento depois na sociedade. São famílias que vão ter dificuldade de se relacionar com os outros, que vão ter dificuldade de interagir no seu ambiente de trabalho, na escola, de interagir na sua vizinhança. Então, todos os ambientes sociais que esse indivíduo ele está envolvido é influenciado pela maneira dele viver, pela maneira dele encarar, pela cosmovisão dele de mundo. E a família, ela tem um papel fundamental na formação dessa cosmovisão, na formação desse caráter, na formação da maneira como esse indivíduo vai se relacionar. Então, a família ela tem uma importância extrema dentro da evolução no sentido dos relacionamentos sociais. Por isso, a ideia de trazer esse tema e por isso, como igreja, nós nos preocuparmos com isso. E nós, IBB, temos uma preocupação muito grande com as nossas famílias. Nós procuramos, como igreja, oferecer ferramentas para que as famílias possam ter esse suporte, ter esse apoio nesse desenvolvimento. Então, nós temos lá, desde o nosso curso de noivos, por exemplo, que é preparando a família que está nascendo ali, o casal que está iniciando uma nova família. Então, nós temos os nossos grupos de casais, nós temos a escola de pais dentro da nossa EBD, nós temos a escola da família dentro da nossa EBD. Então, todos são ferramentas onde as famílias vão poder procurar, vão poder buscar conhecimento, buscar interação para que esse crescimento aconteça. E para que, como famílias, nós fizemos realmente essa base importante dentro da nossa sociedade. É curioso, né? Como uma família bem estruturada reflete na sociedade, né? E boa parte das sociedades que têm problemas, têm dificuldades, elas são resultado de famílias que estão disfuncionais, como o pastor colocou, né? A gente vê isso muito evidente, né? Quando você começa a acompanhar uma situação, às vezes, de problema maior ali. Eu falo porque eu sou, por exemplo, eu exerço agora a função de oficial de justiça. Você acaba acompanhando pessoas que estão passando por uma dificuldade maior, pessoas que estão enfrentando situações de risco, se colocando em risco e colocando outras pessoas em risco. E quando você vai procurar a origem do problema, você vai acompanhar alguém mais de perto, você percebe que começa com a família. Então, tudo, na verdade, começa exatamente, tem o seu núcleo ali na família. E na Bíblia Sagrada isso fica evidente para a gente, né, pastor? A Bíblia ela foca demais na família. Então, a Bíblia toda, de Gênesis a Apocalipse, você vai encontrar princípios, você vai encontrar fundamentos mesmo sólidos, né? Fundamentos bíblicos, princípios de Deus para nós, para que a família possa viver de maneira saudável, para que a família possa viver de maneira funcional, onde os relacionamentos familiares são sempre valorizados. E a Bíblia é muito legal porque a Bíblia não esconde nada. Então a Bíblia traz exemplos de famílias que foram muito positivos, modelos muito positivos de famílias, mas também traz aquelas famílias, né, aquelas convivências que não foram tão positivas assim. Então, pais que não influenciaram corretamente seus filhos, filhos que não se relacionavam muito bem. Então, a Bíblia também retrata isso. E como nós podemos aprender com todos esses fundamentos, com todos esses elementos que a Bíblia traz, com todos esses princípios que a palavra de Deus nos diz. A palavra de Deus é o nosso guia. É o nosso guia pessoal. E se eu, como indivíduo, busco esse relacionamento, busco essa informação, busco viver esses princípios, naturalmente a minha família também vai viver. Então, muito do que a gente vai falar ao longo desses estudos, Leandro, tem a ver com esse movimento. Esses princípios precisam valer primeiro em mim, como indivíduo, e aí isso vai ser refletido na minha maneira de me relacionar com a minha família, com os meus filhos, com o meu cônjuge, e aí isso vai ser criado um vínculo de influência
dentro da família, onde a partir do meu exemplo de vida, a partir da minha maneira de viver, os princípios bíblicos, meus filhos também vão aprender, vão viver e vão levar isso para gerações futuras. Então, essa é a nossa preocupação e o nosso entendimento de ter isso fundamentado na palavra de Deus. Bacana. A família, então, é esse agente integrador, né, na sociedade. E agora eu queria puxar mais para a nossa realidade aqui de igreja, né? Legal. Como é que é essa visão que nós, como igreja do Senhor, temos a respeito da importância da família? Como que a família está localizada ali na igreja? Primeiro, a gente precisa entender que se nós não tivermos famílias fortes, como igreja, a gente também não vai poder ser uma igreja forte e ativa. Né? E nós temos usado muito uma expressão aqui na IBB que nós somos uma igreja viva. E uma igreja viva é aquela que vive na prática os princípios, os fundamentos da palavra de Deus. Uma igreja viva é aquela que intencionalmente influencia a sua sociedade, influencia o meio que está inserido. E não tem como nós, como igreja, influenciarmos de maneira saudável, de maneira positiva, de maneira a refletirmos a presença de Cristo em nós, se nós não tivermos famílias também saudáveis, famílias também fortes dentro da igreja. Por isso, como IBB, como igreja, nós investimos muito na família, nós investimos no aconselhamento. Se você olhar para a nossa estrutura da nossa rede de cuidado, por exemplo, muitos pontos, muitas áreas ministeriais têm esse foco de cuidado na família. Né? O CR tem um foco muito importante nisso, nós temos todo o grupo Resgate acontecendo, nós temos vários outros grupos, o aconselhamento pastoral, o aconselhamento clínico aqui na nossa policlínica. Então, tem todo um trabalho, toda uma preocupação de, como igreja, nós estarmos focados na família. Né? Como eu já citei antes, nós temos, por exemplo, a Escola de Pais, classes onde pais e filhos estudam juntos para poder ter essa interação, para poder ter esse movimento de cuidado, esse movimento de crescer juntos. Então, é um ponto fundamental para nós como igreja. Não tem como sermos uma igreja que reflete Jesus, uma igreja discipuladora, uma igreja que se preocupa em fazer discípulos de Jesus, né? Se nós não cuidarmos bem das nossas famílias. Então, esse é um foco importante que nós temos. É interessante, né? Porque a família talvez seja uma das instituições que mais sofre ataques, se você pensar a nível de qualquer outra instituição, hoje, da mentalidade e da cultura da época, né? Então, você tem diversas formas da sociedade combatendo a própria ideia de família, a necessidade de família, a realidade de família. E você pensar que a igreja tem que ter essa preocupação de cuidado, de acolhimento, isso auxilia demais, porque às vezes a pessoa está vendo a sua família passando por uma dificuldade, passando talvez por uma desestruturação, né? Está passando ali, está vendo que está complicada a situação da casa e não tem para onde correr. Então, esse papel da Igreja de Cristo em socorrer famílias é fundamental, né? E com certeza, quando a gente recebe uma família de fora, uma família que se converte, onde o pai se converte, a mãe se converte, e nós temos tido muitas experiências aqui de adolescentes, de crianças que atraem seus pais aqui para a igreja, porque vêm participar de alguma atividade nossa como igreja, né, das nossas atividades geracionais, a gente percebe que essas famílias elas vêm com uma experiência que é contrária a esses princípios bíblicos de família. Né? Porque a sociedade, a mídia, é um movimento, eu vou chamar de um movimento natural que está acontecendo, que o mundo está trazendo, onde muitos princípios que nós cremos, que nós acreditamos, e claro, eu já quero fazer aqui esse parênteses, nós não vamos aqui discutir, entrar em temas polêmicos de discutir o que a sociedade ensina, o que nós como igreja queremos ensinar. Nós vamos focar naquilo que nós queremos que a palavra de Deus ensina. Mas essas famílias, elas vêm com esses princípios, com esses conceitos distorcidos, e aí essa busca é justamente porque eles percebem que esses princípios eles não têm um valor em si, ou não têm um fundamento em si, eles não são sólidos, então eles não trazem um resultado para a família que a família busca. E aí quando essa família chega à igreja, nós, baseados na palavra de Deus, baseados nesses princípios, nesses fundamentos que nós cremos e vivemos, nós começamos a auxiliar essas famílias a irem na contramão do que eles aprenderam lá fora. Né? Essas famílias vão começar agora a participar, vão começar a interagir, vão começar a vivenciar princípios que antes eles não vivenciavam. E vão começar a colher os frutos disso. É claro que é um processo, vou chamar de um processo de mudança de cultura. Então, não é um processo que acontece de uma hora para outra. Né? Mas é um processo que, como igreja, a gente investe, a gente entende que é um processo gradativo de mudança, de transformação. E é isso que o Evangelho faz.
O Evangelho transforma o ser humano, transforma a pessoa, e essa transformação e essa mudança de comportamento, a parte dele começa também a influenciar a sua própria família. Legal. Pensar na família assim como esse ambiente de segurança, né, de proteção do indivíduo, de integração do indivíduo é fundamental, né? E talvez uma dúvida que surja quando a pessoa ouve isso mas será que a minha família, olha a condição que ela está, eu posso sonhar com uma família feliz? Eu queria te perguntar, pastor, olhando ali da perspectiva bíblica, né, como é que a gente define o que é de fato uma família feliz? É interessante nós vermos essa questão de o que é ser uma família feliz, então, Leandro, porque nós temos um conceito errado de que família feliz é aquela que não tem problema, né? É aquela que a gente normalmente gosta de dizer assim, é a família de propaganda de margarina, né? Que está todo mundo à mesa, feliz, sorrindo, que ali ninguém tem nenhum tipo de desentendimento um com o outro. Mas, na verdade, a gente entende que família feliz não é necessariamente esse padrão de família, mas é aquela família que aprende a conviver com o diferente, porque mesmo dentro de casa, mesmo crescendo no mesmo ambiente, nós como indivíduos temos as nossas particularidades, né? De personalidade, de maneira de comportamento. Então, uma família feliz é uma família que aprende a desenvolver isso, que aprende a conviver, que aprende a respeitar um ao outro e que aprende a valorizar um ao outro. Por isso nós falamos de funcionalidade. Famílias felizes ou famílias mais ajustadas são aquelas famílias que são mais funcionais. E aí a gente vai entender que famílias funcionais não depende de ser aquela família padrão, por exemplo, onde pai e mãe vivem juntos. Porque pode acontecer da família, sei lá, ou chegou na igreja, ou por algum motivo se divorciou e o casal se divorciou, mas essa família ela pode ser sim uma família funcional. Porque mesmo vivendo em ambientes diferentes, pai numa casa, mãe em outra casa, o pai pode desenvolver o papel dele de pai. E a mãe pode desenvolver o papel dela de mãe. E essa interação ser uma interação saudável. Né? É claro que, como igreja, a gente quer defender que as famílias estejam sempre juntas. Nós não queremos que as famílias se divorciem, que os casais se divorciem. Nós queremos famílias nesse padrão que a gente entende como um padrão bíblico, um padrão que é muito mais precioso nesse sentido. Mas nós não podemos fechar os nossos olhos como igreja para a realidade que a gente vive. Né? Mesmo dentro da igreja, e principalmente fora da igreja. Então, uma família feliz é aquela que aprende a ser funcional. Então, os pontos que a gente quer tratar nesses 8 encontros, nessas 8 aulas, nessa série que vamos ter de Fundamentos da Família, é justamente para trazer esse tipo de percepção, que independente do padrão de família que esteja vivendo, eu posso sim ser uma família funcional, uma família que vive esses fundamentos, que vive esses princípios. E aí sim eu posso dizer que nós vamos ter famílias felizes, porque independente do padrão, da estrutura que ela tenha, ela vai ser funcional e cada membro vai desenvolver o seu papel, e isso vai trazer uma maturidade para os relacionamentos familiares. Essa palavrinha que você usou é fundamental, né? De serem famílias saudáveis, né? Porque você tem a ideia de que, de fato, famílias podem estar passando por momentos de crise. Então, famílias podem estar doentes, elas precisam ser saradas. Então, o estudo do Fundamentos da Fé, uma série de estudos bíblicos voltado para a família, ela tem o objetivo exatamente desse, de que a sua família seja tratada, de sarar as feridas, de superar as dificuldades. O tempo não apaga as feridas familiares também, né, pastor? O tempo não pode passar, as marcas vão continuar ali. Elas precisam ser tratadas. E elas são tratadas através da palavra de Deus. É ela quem trata as nossas feridas, inclusive familiares. E é interessante a gente ver, eu vou falar um pouquinho de quais os temas nós vamos tratar aqui, Legal. Né? Para que quem está nos assistindo aí se prepare para essa série de estudos, que eu acho que vai ser muito legal. Então, por exemplo, nós vamos tratar temas como perdão. O perdão ele precisa acontecer. O perdão ele é uma atitude que precisa ser vivenciada a todo instante dentro da família. Porque a gente naturalmente frustra uns aos outros, dentro de casa. Eu imagino que você já frustrou a sua esposa. Né? Já aconteceu comigo lá em casa também. Então, o vivenciar isso e olhar para o perdão da perspectiva correta. O problema é que às vezes a gente olha e tem uma visão, uma perspectiva deturpada do que é o perdão, de como ele precisa funcionar. Então, fidelidade, por exemplo. O que é fidelidade? A importância de uma família que vive essa fidelidade, que vive essa cumplicidade. E aí a gente vai muito mais além só do que a fidelidade conjugal de pai, de esposo, que por algum motivo lá, sei lá, traiu a esposa traiu a esposa. A fidelidade tem uma abrangência muito maior do que só o relacionamento conjugal. Nós vamos falar de honra, obediência.
elementos fundamentais para que a família exista e desenvolva de maneira saudável, né? Quais são os papéis que nós temos que desenvolver dentro de casa? O papel do pai, o papel do esposo, o papel da mãe, o papel da esposa, o papel dos filhos, o papel que a família tem como um todo nessa troca que existe entre os entes da família ali, filhos, pai, mãe. E aí nós podemos até ampliar um pouquinho mais como que esses papéis são influenciados pelas nossas famílias de origem, né, pelos meus pais, como a minha maneira de agir é influenciada pelos meus pais, ou como que a maneira que a minha esposa age é influenciada pela família de origem dela. Então, tudo isso faz parte desse movimento nosso de estudo, e isso vai trazer crescimento e maturidade para as famílias. Um outro ponto, por exemplo, que é importante nós vamos trazer, é planejamento e finanças. Eu não sei se você já viveu isso, mas eu já vivi situações muito complicadas dentro de casa, né, principalmente no início do meu casamento, porque eu não era um cara planejado e as finanças eram bagunçadas. Isso trouxe uma instabilidade para o relacionamento e para a família. E então, a origem do problema sendo lá a minha falta de gestão financeira, por exemplo, me desdobrou em problemas no meu relacionamento com a minha esposa, né? E com certeza isso estava afetando também a maneira como a gente estava lidando com os nossos filhos. Então, planejamento e finanças também é muito importante. E aí um outro tema que nós vamos trazer também é sobre liderança. E aí, como essa liderança precisa ser desenvolvida dentro da família, independente da proposta de estrutura que a família tenha, como o pai tem o seu papel de liderança, a mãe tem o seu papel de liderança, como a gente abrir espaço e formar os nossos filhos também com esses papéis, como a gente precisa dar o espaço para eles crescerem, porque às vezes no desenvolver essa liderança, os pais sufocam um pouco os filhos. E os filhos não têm o seu espaço, não conseguem desenvolver também, se desenvolver, né, como pessoa, porque é tolhido um pouco isso dele. Então nós vamos trazer um pouco disso também, como essa liderança ela precisa ser vivenciada e transmitida também para os nossos filhos. Então é fundamental que a gente desenvolva esse padrão, esse modelo, né? Então, trabalhar esses temas eu acho que vai ser muito importante para que a gente possa fortalecer as nossas famílias, para que a gente possa vivenciar isso. Agora dá para entender o porquê do título, né? Fundamentos da Fé. Porque esses assuntos da família, não da fé. Fundamentos da família, perdão. Esses assuntos são essenciais para manter e, de fato, desenvolver uma família saudável, uma família funcional, como o pastor colocou, né? Se você parasse, podia imaginar ali como alicerces que, de fato, mantêm um casamento, uma relação com filhos, uma relação com pais de pé, né, pastor? Esses assuntos são fundamentais. Né? E eu queria trazer aqui um destaque. Eu não sei se você prestou atenção, né, e na hora que eu estava construindo isso veio à minha mente, eu sempre me preocupo muito com um tema ou com um ponto que é a comunicação. Eu defendo muito que a comunicação ela é muito importante dentro da família, né? Ela precisa ser desenvolvida. E aí, também, buscando informação sobre isso, a gente não vai trazer o ponto comunicação como um ponto único para conversar ou para a gente debater, porque a gente vai perceber que a comunicação ela vai estar permeando todos os outros pontos, né? A maneira como a gente conversa, a maneira como é desenvolvido o diálogo dentro da família, ela vai proporcionar que o perdão aconteça, que a fidelidade aconteça, que a honra aconteça. Então, a comunicação ela vai acabar entrando por todos eles. E, claro, também um ponto fundamental, que é um grande objetivo nosso, que é trabalharmos a nossa maturidade como família, né? Como eu, como indivíduo, preciso estar maduro, entendendo quem eu sou e o meu papel, para que a gente possa desenvolver esse movimento. Então, é fundamental que a gente tenha esse tipo de influência, né? Que a gente vivencie isso. Então, esses pontos, como você falou, realmente são pontos fundamentais para que a gente viva. Tem outros, talvez até tenham, né? E talvez até no desenrolar de todo o nosso movimento, nosso estudo, a gente vai identificar alguns outros pontos que precisam ser abordados. Mas eu creio que se nós trouxermos esses pontos aqui como fundamentos, nós já vamos influenciar e nós já vamos permitir que as famílias possam vivenciar ou dar um salto, né, ou subir um degrau no seu nível de relacionamento, no seu nível de maturidade e principalmente no seu nível de maturidade cristã também. E é fundamental que a gente reforce isso. Toda a base que nós vamos falar de cada um desses pontos é a palavra de Deus. Né? Claro, nós vamos buscar orientações de especialistas no assunto, nós vamos buscar outros autores, mas todos eles precisam ter fundamentos da palavra de Deus, porque nós cremos que a palavra de Deus ela tem a resposta para tudo aquilo que a gente precisa. Esses dois destaques que você colocou, eles são fundamentais, né? A ideia da comunicação e a ideia da maturidade e como elas estão vinculadas, né?
Tem muita gente que quer comunicar muito, mas quando começa a comunicar, isso gera brigas, isso gera um resultado negativo, exatamente por falta de maturidade. Então, o objetivo desse curso é que essas duas virtudes, né, elas sejam trabalhadas nas famílias. Né? A virtude da comunicação, que precisa ser intensa, precisa ser direta, né, precisa ser transparente, mas também a virtude da maturidade, de entender que isso é um processo e que toda a família está envolvida num processo. E esse processo é para a glória de Deus ser trabalhado. Com certeza. E é interessante não acompanhar pessoas, não acompanhar famílias. A gente percebe que algumas pessoas, elas não aceitam a fase de vida que elas estão, né? Principalmente as pessoas um pouco mais maduras, não aceitam. E como é importante aceitar? Isso é reflexo de uma pessoa madura, de uma pessoa que entende o seu papel, entende o momento de vida que está vivendo. Então, é fundamental que a família vivencie isso. E se a gente vivencia isso de maneira também saudável, de maneira mais fluida, de maneira mais orgânica, como a gente gosta de dizer, nós vamos produzir uma geração futura que já tem isso no seu DNA, que já faz isso muito mais naturalmente. Né? Os nossos filhos vão ser criados num ambiente muito mais sólido, com muito mais base, e isso vai trazer também um benefício para eles para o futuro, para quando eles forem formar as suas próprias famílias. Nós sempre temos que ter esse olhar, né, Leandro? A gente precisa, assim, consertar a nossa família hoje, sim, mas não adianta eu consertar hoje e não preparar meus filhos para a família deles. Então, sempre olhar para a geração futura é importante, é fundamental, para que a gente possa sempre estar num movimento de crescente nos nossos relacionamentos familiares, crescente da nossa maturidade pessoal, da nossa maturidade emocional e da nossa maturidade também, com certeza, espiritual. Fantástico. Queria, pastor, que você colocasse para a gente como que vai ser, então, a estrutura desse estudo, né, dessa Legal. série de estudos. Nós vamos ter, então, o pastor Wellington capitaneando isso, né, como nosso pastor de famílias aqui da IBB, mas eu queria que você falasse para a gente como que vai ser o modelo, né, de apresentação dessa série de estudos. Legal, gente. Então, a ideia da proposta dessa série de estudos sobre fundamentos da família é nós termos um tempo de ministração, ou de palestra, né, ou de conteúdo, onde nós vamos abordar cada um desses pontos. A ideia é que seja mais ou menos aí uns 20, 25 minutos dessa abordagem, trabalhando o tema, trazendo os princípios, trazendo exemplos, trazendo aplicações. Mas depois nós vamos ter um tempo também de interação, de bate-papo. A cada um desses pontos, a cada domingo, a cada encontro, nós vamos ter alguns convidados. Né? Alguns vão ser casais, outros vão ser especialistas em algum tema, mas para que a gente possa interagir. Então isso vai enriquecer demais o nosso estudo. Então, além do tempo de conteúdo, vamos dizer assim, teórico, né, desse estudo, da base, do fundamento disso, nós vamos ver como isso vai se aplicar no dia a dia com casais, com pessoas que são referências aqui na igreja. Nós vamos ter, por exemplo, os líderes dos nossos ministérios de casais, aí, dos nossos grupos de casais. Nós vamos ter alguns líderes de algumas classes da nossa escola de pais. Nós vamos ter psicólogos, nós vamos ter pessoas que são experientes na área de acompanhamento familiar para nos ajudar a aplicar esses princípios, né? Para trazer experiências, para que essa troca possa ser muito mais enriquecedora e possa gerar aí realmente um resultado positivo. Mais do que só gerar um conteúdo, Leandro, nós sempre nos preocupamos em gerar um movimento prático. A ideia é que cada um que participe de cada um desses encontros saia com algo muito prático para aplicar na sua vida e na sua família. Que bacana. Então, gente experiente, gente já com bagagem nessas áreas, né, trabalhando isso, você não pode perder essa série de estudos. Eu quero te convidar, você vai poder participar ali através do chat, né, das nossas aulas, mandando sua dúvida, mandando sua dificuldade. Se você está passando por um problema familiar, se identifica algum problema na sua família, vai ter uma equipe de apoio para poder estar junto com você, auxiliando nas dificuldades, né, pastor? Nós temos o grupo de WhatsApp aqui, que você também tem a possibilidade de participar junto, né, pastor? Eu acho que isso é fundamental. Essas ferramentas, elas são muito importantes para que você possa tirar suas dúvidas, para que você possa mandar um comentário. De repente você vai estar assistindo aí uma das aulas, um dos temas, e você vai ter uma experiência vivenciada naquilo, você vai poder compartilhar conosco. Por quê? Porque isso vai enriquecer e a sua experiência vai poder abençoar tantas outras famílias e tantas outras pessoas que estão interagindo conosco. Então, utilize aí, compartilhe o link, compartilhe aí esse conteúdo para que muitas pessoas sejam abençoadas e sejam alcançadas. O nosso objetivo aqui é alcançar o maior número de pessoas possíveis para abençoar o maior número de famílias possíveis também. Então,
use toda a estrutura, aproveite essas ferramentas que nós temos. O grupo de WhatsApp, como o Leandro falou, é fundamental que você se envolva, se inscreva ali para você poder participar. Eu acho que também na descrição do vídeo vai ter, né, Leandro, ali um link para você poder entrar no grupo do WhatsApp. Então você vai receber material, você vai receber informação, você vai receber um texto bíblico, você vai receber um vídeo. Enfim, o que a gente começar a produzir de material aqui vai ser compartilhado para que você possa usufruir disso ao máximo e aplicar ao máximo na sua vida. Lembre-se, mais do que aprender sobre um conteúdo, mais do que aprender sobre a importância de ter uma família saudável, é você levar isso para a prática na sua vida e para a sua família. E você pode ser um instrumento para abençoar outras vidas, né? Se você está envolvido, por exemplo, com um pequeno grupo, ou tem alguém que você está acompanhando, você sabe que isso é basicamente fundamental. Esse é o nosso assunto dia a dia, né? A gente trabalha ali em pequeno grupo com problemas, com dificuldades que são vivenciadas pelas famílias. Ou, por exemplo, se você tem um problema na sua família, você vai aprender a desenvolver ferramentas para poder superar essas dificuldades, trabalhar essas dificuldades. Então você não pode perder. Mande aí nos seus grupos, né? Se você é líder de pequeno grupo, envolva o seu pequeno grupo, esteja junto conosco, vamos crescer junto, porque esse é o propósito de Deus. O propósito de Deus é que as nossas famílias sejam abençoadas por Ele, que as nossas famílias sejam famílias saudáveis. Esse é o nosso desafio. Agora, começar 2021 já sendo inspirado por Deus a transformar a nossa realidade familiar, né, pastor? Amém, amém. E quando Deus chama Abraão, né, para iniciar o seu povo, o que Deus diz para Abraão é, olha, eu estou escolhendo você para que a partir de você todas as famílias da terra sejam abençoadas, todos os povos sejam abençoados. Então, Deus é um Deus que se preocupa com as famílias, Deus é um Deus que quer abençoar a sua família. Então, a ideia é que a gente possa ter esse tempo aqui especial, crescendo no estudo da palavra de Deus e crescendo também como famílias, como indivíduos. Então essa daqui foi uma apresentação, só para que você tenha um gostinho do que vai ser essa série de estudos, Fundamentos da Família, a partir do próximo domingo, sempre às 9 horas da manhã, no canal da EBD, você vai poder participar conosco, e essa aula vai ser reprisada novamente às 18 horas lá no canal da EBD. Não deixe de participar, se programe para estar conosco, participe ali às 9 horas da manhã para que você também possa interagir conosco no chat, esteja conosco no chat, no grupo do WhatsApp, para ter esse acompanhamento mais próximo. Pastor, obrigado, Amém. Vamos Amém. seguir aí, vamos estar conectados e crescer muito nessa série de estudos. Com certeza, obrigado pela oportunidade desse bate-papo aqui. Eu quero mais uma vez aí dizer para você que nós como igreja queremos abençoar você e sua família. Então, ore, coloque diante de Deus e se programe e coloque na sua agenda, se for preciso, para você estar conosco aqui todos os domingos, nos nossos próximos 8 encontros, para que você seja realmente muito abençoado. Deus abençoe sua vida. Vamos terminar com uma oração, então? Vamos terminar. Paizinho Santo, eu quero te agradecer, Senhor. Te agradecer primeiro por esse momento que nós tivemos aqui, pela inspiração que o Senhor trouxe ao pastor Wellington, em trabalhar esses temas, em dar um gostinho para a gente do que vai ser essa série de estudos. Nós cremos, Deus, que Tu tem um propósito em trazer ao nosso coração esses temas tão importantes, famílias que precisam ouvir da Tua palavra, famílias que precisam de transformação, que nós possamos analisar, Deus, todos esses temas, crescer no conhecimento da Tua palavra e que isso gere mudança nas nossas famílias, Pai. Nos ajuda a afirmar esses valores, a desenvolver essas virtudes do céu, Pai, na nossa família, no nosso ambiente familiar. Que nós possamos ser também instrumentos do Senhor para poder abençoar as famílias que estão à nossa volta. Amém. Esteja conosco, Deus, nessa série de estudos, inspirando os professores, tratando desses temas tão sensíveis, tão importantes e tão necessários atualmente com relação à família, Pai. Obrigado, Senhor Jesus, por cada pessoa que esteve conectada conosco nesse momento. Abençoa o lar dela, abençoa a sua família. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe, então. Até a nossa próxima aula.